Hoje no programa Abrindo a Gaiola, convidamos você a refletir conosco o tema Quem é Jesus para você? E pode parecer assim que é algo religioso, né? Mas lembre-se, nós estamos falando de fé raciocinada. E existe uma distorção sobre a imagem, o significado de Jesus. E aí vem o Espiritismo, através da fé raciocinada, corrigir isso, né, Márcia? E definir exatamente o que significa Jesus para cada um de nós. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 9, tem uma mensagem do Espírito Erasto. Erasto foi discípulo de São Paulo, ou discípulo de Paulo de Tarso, como alguns preferem. E no capítulo 5 de O Livro dos Médiuns, no item 98, Kardec explica o fato dele ser discípulo de Paulo, né? E o Erasto traz, então, essa mensagem Caracteres do Verdadeiro Profeta, que foi uma mensagem psicografada em Paris, no ano de 1862. Quando se fala em profeta, temos que pensar em profecia. Profecia é aquele que fala a respeito do que está reservado para o futuro em função de escolhas no presente. E é comum, né, termos falsos profetas. Ora, a gente necessita se prevenir dos falsos profetas, que eles existem até hoje, sempre existirão, né? Quer dizer, sempre assim, né? Entre aspas. E aí, Márcia, a gente precisa saber como é que a gente distingue o verdadeiro profeta, para que também a gente possa fazer escolhas felizes. Lembrando que o mundo começa com informações, e das informações a gente tem mentiras e verdades, né? Então, verdadeiro vem o que existe de verdade com relação às profecias, né? E como o nome é Caracteres do Verdadeiro Profeta, isso significa que existem falsos profetas, né? Nessa mensagem, Erasto nos ensina, nessas instruções dos Espíritos, que nós estamos num momento de transição aqui na Terra. Então, desde 1862, quando a mensagem chegou, ele já considera que estamos num momento de transição, num momento de mudança. Está sendo elaborada uma transformação da humanidade. E é exatamente nesse momento que surgem os falsos profetas, que são pessoas muito ambiciosas, intrigantes e que se passam por reformadores e por messias. Essa é a utilidade da instrução, porque cada capítulo, cada instrução das obras fundamentais, ela tem uma utilidade. Então, por que a utilidade dessa instrução? Porque estamos num momento de transição do planeta Terra, consequentemente da humanidade, e é necessária essa instrução para atenção terrestres, ou melhor, terráqueos, né? Muitos profetas estão espalhados aí nesse momento de transição. Então, como perceber, diferenciar um do outro? Você vê que ele já deu uma característica do falso. Eles são ambiciosos e intrigantes, quer dizer, fica jogando um grupo contra o outro, fica semeando a dissensão, a separação, a violência, né? E eles se passam, quer dizer, isso de um lado, né? Do outro lado se passam por reformadores e messias. Erasto coloca que é contra esses impostores que se deve estar em guarda. E toda pessoa honesta tem o dever de os desmascarar. Mas como reconhecê-los? Como reconhecer um falso profeta? Como reconhecer um verdadeiro profeta? Para a gente poder desmascarar o falso, a gente precisa reconhecer o verdadeiro. Como é que a gente reconhece o verdadeiro profeta? Missões importantes são designadas apenas para pessoas preparadas. Então, a gente precisa observar o que está sendo dito e como essa pessoa está dizendo isso, como ela está vivendo. Então, a primeira característica que Erasto levanta é que uma pessoa que seja verdadeiro profeta, ela
tem que ser superior em inteligência e em moralidade. Então aí vamos pensar assim, com relação ao meio em que ela vai atuar, ela vai ser uma pessoa mais inteligente e uma pessoa com mais moralidade, que vai transformar o meio em que ela está inserida. Sim. Então, é interessante como o Erasto é objetivo, né? Se você, que está aí assistindo o programa Abrindo a Gaiola, se considera uma pessoa honesta, veja que Erasto está falando para você. Por quê? Cabe a toda pessoa honesta o dever de desmascarar os falsos profetas. Então, isso é com você. E essa questão de porque qual é o propósito do verdadeiro profeta? Transformar o meio em que ele está, né? E para isso é necessário essa evolução em inteligência e moralidade. Não confunda moralidade com moralismo. Moralismo são regras impostas de fora para dentro. De fora para dentro. Moralidade tem a ver com a essência da pessoa, né? E não com a aparência. De dentro para fora. De dentro para fora. Então, além de ser uma pessoa com mais inteligência e com mais moralidade, essa pessoa, pela própria superioridade que ela apresenta, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora das suas obras, ela cumpre a missão de ser um portador. Ela se diz portador de uma boa nova, de um ensinamento, mas ela cumpre essa missão através das ideias e através da atitude que ela tem. Ela consegue transformar o ambiente e as pessoas em que ela atua. Então, quando ela chega, algo muda. A presença dela provoca essa adesão e essa transformação para melhor. Isso, ela tem uma ideologia voltada para o amor e, ao mesmo tempo, ela provoca a transformação das pessoas nesse mesmo propósito. Quer dizer, o ambiente fica melhor com a presença dela, né? É um agregador. É um agregador. E não alguém que vai trazer discórdia. A ideologia dele não é de exclusão, é de inclusão. Sim. Né? É uma pessoa que, por ser verdadeiro profeta, é humilde e modesto. É reconhecido pelos outros, por seus atos. O Erasto chega a dizer que esse verdadeiro profeta ele é adivinhado pelas pessoas. As pessoas olham para ele e reconhecem nele alguém que está fazendo a diferença, que está trazendo verdade. Enquanto isso, os falsos profetas são completamente ao contrário. São orgulhosos, são cheios de si, falam com altivez, como todos os mentirosos fazem, e vivem se autodeclarando com medo de que não lhe deem crédito. Então, o falso profeta tem uma necessidade de estar o tempo todo se autoafirmando. O verdadeiro profeta simplesmente é. E essa característica que o Erasto coloca, né? Como todos os mentirosos, quer dizer, a base do falso profeta é a mentira. Hoje a gente chama de fake news, né? A base do falso profeta é a mentira. E a do verdadeiro profeta é a verdade. Por isso que nós estamos no mundo, não é a separação entre o bem e o mal, é entre o joio e o trigo, ou seja, entre a verdade e a mentira. Se tudo começa pela informação, qual informação que representa a verdade, qual informação que representa a mentira? Existem impostores que se passam por apóstolos do Cristo. Existem impostores que se passam pelo próprio Cristo, né? Essa fala é de Erasto. E, para a vergonha da humanidade, encontram pessoas crédulas o suficiente para acreditarem nas suas infâmias. Uma reflexão bem simples seria o bastante para abrir os olhos da pessoa mais cega. Isso é Erasto falando, né? Se o Cristo reencarnasse na Terra, ele viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes. Caso contrário, nós teríamos que admitir que o Cristo regrediu, degenerou, o que seria um absurdo. Então, esses falsos profetas,
eles costumam conseguir buscar pessoas crédulas que acreditam neles. E aí eles conseguem manipular essas pessoas. Mas se o Cristo viesse, se o Cristo reencarnasse na Terra, ele apresentaria todo o seu poder e seria um Cristo com todas as virtudes. E não cheio de buracos, como a gente vê com os falsos profetas, né? E aí você poderia estar perguntando, mas como alguém pode acreditar numa mentira, né? Que é a característica, que é o material de um falso profeta. Ele necessita o material que ele disponha da mentira para poder manipular essas pessoas. Porque nem sempre a gente utiliza a razão nas nossas decisões. Então, quando Kardec fala que espiritismo é fé raciocinada, que a princípio parece um contrassenso, porque fé é uma crença. Não, não é uma crença cega, é uma crença raciocinada. Então, eu necessito utilizar o córtex frontal e raciocinar, e não ir direto para outras partes do nosso cérebro, onde, às vezes, o raciocínio não é utilizado. Então, da mesma forma que eu necessito de uma fé raciocinada, eu necessito de muitas outras decisões de forma raciocinada. Se eu for pensar em Jesus, deixa eu raciocinar. Se eu for pensar em família, deixa eu raciocinar. Se eu for pensar em dinheiro, deixe-me raciocinar. Se eu vou pensar em política, deixe-me raciocinar. Se eu vou pensar em filosofia, deixe-me raciocinar. Porque a base do raciocínio chama-se questionamento, né? Então, quando a pessoa deixa de questionar, aí ela acredita em qualquer coisa. Tanto que no livro dos médiuns, o Kardec, no capítulo sobre obsessões, ele fala dos tipos de obsessão e fala que um dos tipos é a fascinação, onde a pessoa tem o raciocínio subtraído. Então a pessoa não consegue raciocinar por si mesma e aí então essas pessoas crédulas demais acreditam nas fake news, nessa forma de manipulação que o falso profeta usa muitas vezes para tirar vantagens, né? O verdadeiro profeta, ele tem que vir superior em inteligência e moralidade e ele tem o poder de influência, de liderança e de realização. Ele está livre de qualquer sentimento de orgulho e imposição. E é naturalmente uma pessoa humilde e uma pessoa modesta. Então, essas são as características de um verdadeiro profeta. É importante você lembrar-se disso, que está dito por Erasto lá no Evangelho, para que você possa, no teu dia a dia, ao lidar com as pessoas, observar se quem está buscando te orientar, te ensinar de alguma forma, tem inteligência, é uma pessoa que tem moralidade, que faz o que prega, é uma pessoa que influencia, lidera, realiza uma vida equilibrada e feliz, sem qualquer sentimento de imposição e orgulho, e é uma pessoa que tem humildade em vez de arrogância, e é uma pessoa que é modesta em vez de ficar se autodeclarando. Isso que Erasto fala, né, humildade em vez de arrogância, é decisivo, porque o falso profeta, ele joga a mentira, ele sabe que ele está mentindo. Ele sabe que ele está mentindo, porque ele quer manipular, o propósito dele é o poder, não é a verdade. E aí as pessoas se tornam seguidoras dele, e uma das bases da arrogância é o quê? É o fanatismo, é o fundamentalismo que se chama, né? Até mesmo um cientista, ele pode ser um arrogante. Não é porque porque às vezes ele não raciocina. Às vezes você chega com uma pessoa, você vai falar sobre espiritismo, e ele, não, eu sou um homem da ciência, eu nem lido com isso. Isso chama-se arrogância. Por quê? Porque a ciência ela é humilde. A ciência diz assim, peraí, como é que é isso? Me explica, onde que eu obtenho mais informações? A ciência progride. A ciência progride e ela busca a verdade, em vez de rebater de forma arrogante, fundamentalista e fanática. Que é o preconceito. Que é o preconceito, característica do falso profeta e dos seus seguidores. Porque os seguidores do falso profeta, eles se identificam com a mentira, né? Se alimentam da mentira. Se alimentam da mentira. Daí a importância de você, usarmos o quê? A observação e a análise o tempo todo.
observação das ideias e dos atos dos que se dizem profetas, dos que se dizem enviados de Deus, para a gente conseguir identificar neles humildade, caridade, em vez de cobiça e orgulho. Identificar pretensos cristos exploradores da credulidade dos outros e os que vivem às custas destes que acreditam no que dizem. Então, como você disse, todo falso profeta tem uma intenção. A intenção é poder, seja poder sobre as pessoas, seja poder financeiro, né, seja influência. Então é importante a gente estar atento a isso. Isso. E fica, quer dizer, Erasto, né? Ele está aí nos advertindo, por quê? Momento de transição. Precisamos saber, então, de onde está a verdade. E uma das características é humildade e caridade, né? Caridade não no sentido material, mas no sentido espiritual. Erasto continua dizendo que isso acontece em muitos países. Vamos lembrar que ele está falando de 1862. Isso acontece em muitos países, nessa época de renovação. Muitos impostores se dirão enviados de Deus, mas apenas procuram satisfazer na terra a sua vaidade. 1862, reeditado para 2022 com toda certeza, porque isso acontece realmente em muitos países. Muitas pessoas se autodeclaram como sendo enviados de Deus. E aí, Erasto termina dizendo o seguinte: uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. Por quê? Porque vai chegar um dia em que todos nós vamos nos sentar no banquete das consequências, como diz a frase, né? Você é livre para ser e para viver como você quiser, mas todo ato gera uma consequência. Então essas pessoas que se aproveitam da boa vontade de outras para explorá-las e para se beneficiarem pessoalmente, acabarão sendo alcançados pela justiça de Deus. Erasto é conhecido também pela frase: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Mais vale rejeitar, então, 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Essa frase está citada no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, item 230. Essa frase de Erasto nos provoca, né? Isso já mostra a mentalidade, a consciência, o compromisso que ele tem com a verdade. O questionador. O questionador. E essa é a proposta do programa Hoje Abrindo a Gaiola, né? Para que você desperte para a verdade. Quem é Jesus para você? Isso, no tema específico de hoje, quem é Jesus para você? E quando ele fala de verdadeiro profeta, não quer dizer apenas assim, enviado de Deus no sentido religioso, mas aquele que se diz dono da palavra, seja em que área for. Aquele que se diz dono da verdade, seja em qualquer área, né? E aqui nós estamos aprendendo com ele como distinguir quem é o verdadeiro, quem é o falso profeta. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 625, faz um questionamento para os espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí a resposta? É a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos, né? Apenas uma palavra: Jesus. E o interessante, Márcia, é que Kardec vai até a questão 625, ele não parte do pressuposto de que Jesus existe, porque senão ele não teria uma postura científica. Ele parte do zero. Até que ele vai construindo um pensamento, vai sendo construído pelas perguntas e respostas, quando, a partir da questão 625, você vê que é bem mais da metade do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos respondem isso, aí sim que ele passa a fazer algumas referências a Jesus. Essa é a postura de um verdadeiro profeta, no caso de Kardec. Humildade, mente aberta, perguntando, questionando, né?
E também a gente lembrar que Kardec pergunta para lhe servir de guia e modelo. Veja que primeiro é guia, depois é modelo. Tipo assim, para onde vamos? Ah, vamos para tal lugar X. É uma coisa. Agora, que roupa, que bagagem vamos utilizar para onde vamos? Ah, mas para onde vamos? Então, primeiro a gente precisa saber a direção, que é o guia, para depois termos o modelo. Para atingir essa direção, o que necessitamos fazer, né? Então, primeiro guia e depois modelo. Então, guia se refere a para aonde ir. O guia dá a direção, para não ficarmos perdidos. O guia é a mentalidade, é a consciência, é a decisão. O modelo se refere a comportamento. O modelo se refere a escolhas. Então, Jesus é o guia e modelo para aonde vamos e como vamos. É o guia e modelo para a felicidade pessoal e para a felicidade social. E quando falamos aonde, porque não é um lugar, não é onde, é aonde. Aonde no sentido subjetivo. É um estado. É um estado de espírito. Né? E esse estado de espírito a que Kardec se refere é a felicidade pessoal e social. E o termo felicidade social é um termo recente hoje, mas Kardec utiliza o termo felicidade social por várias vezes durante todas as suas obras, durante as obras fundamentais. Então, para onde vamos? Qual é o nosso destino? Felicidade. Quem é capaz? Quem teria já passado pela Terra que serviria para nós de guia, para nós chegarmos a esse estado de felicidade pessoal e social? Jesus. Né? Inicialmente, temos que desconstruir a ideia de um Jesus salvador. Por quê? Porque Jesus não morreu para nos salvar, gente. Sinto muito informar. Jesus foi morto, Jesus foi assassinado. Ele foi preso, foi condenado e foi morto pelos sistemas religioso e político da sua época, né? Ele foi morto porque ele incomodou os sistemas. Ele veio trazer o raciocínio para as pessoas. Então vamos desconstruir essa idolatria cega de que Jesus é o Salvador, porque nós estamos numa fé raciocinada e necessitamos ver em Jesus um guia e modelo a ser seguido, né? Então, limpe a sua mente com relação a isso, desde que você esteja aberto a limpar a sua mente, tirando essa ideia de Jesus Salvador. Isso é coisa de religião, né? Isso é coisa de falso profeta querendo criar essa imagem de Jesus Salvador. E não, Jesus nunca pediu para ele, nunca, né, se arrogou como Salvador. E nunca fundou nenhuma religião. E nunca fundou a religião. Ele chegou a dizer que ele seria um caminho, mas não ele especificamente, né? A sua forma de ser, a sua forma de agir. Aliás, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, vida no sentido espiritual, não vida no sentido físico, vida no sentido emocional. Se você quer ter vida emocional, pratique aquilo que esse guia e modelo ensinou e praticou, que é amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, qual é o significado de Jesus para você? Quem é Jesus para você? Vamos buscar esse Jesus como um guia e modelo. Um guia para que a gente possa observar para onde estamos indo e um guia para observar como nós estamos indo. A reflexão é a seguinte: com o conhecimento que você tem, com tudo que você já sabe, com tudo que você já aprendeu, você tem uma vida melhor? Você está fazendo uma vida de relacionamento melhor? Você pode ter uma vida melhor com relação às suas emoções e com relação ao seu comportamento no ambiente em que você vive. Você está fazendo isso? E a partir do momento em que você olha para Jesus, ou pensa em Jesus, ou tem a consciência de Jesus como guia e modelo para a felicidade pessoal e social, isso tudo é para que você coloque entusiasmo na sua vida, alegria na sua vida, porque a sua vida tem um propósito.
né? Existe uma razão para você estar aqui. Existe uma razão para você fazer o que você está fazendo ou mudar o que você está fazendo para sentir as emoções de felicidade e de alegria que estão reservadas para você. O convite que estamos te fazendo é para que você saia do campo intelectual, do campo do conhecimento e vá para o campo do sentimento, que é o que vai fazer a diferença. Além de tudo aquilo que a matéria te proporciona, e que bom que você tenha acesso ao que a matéria te possibilita, mas que tal criar um Natal com mais amar, um Natal com mais alegria de viver, um Natal onde você possa lidar com as suas dificuldades de relacionamento e se sentir melhor, se sentir praticando na vida uma vida mais feliz, explorando mais o que você já conhece, transformando o ambiente em que você vive. E quando a gente fala transformando o ambiente, não quer dizer para você agregar pessoas. Não, nada disso. Esse ambiente é você dentro de você. Você ser a alegria de viver para você. Você ser o seu propósito de vida. Você sentir que dentro de você já existem as emoções necessárias para você despertar para a felicidade pessoal e social. E se você vive sozinho, se você vive sozinha, use esse guia e modelo e comece pelo auto-amor, que é o amor a você mesmo, a você mesma, que é quando você reconhece que tem importância, tem um papel importante aqui na vida e dentro do possível pratique a fraternidade. Compartilhe o que você tem com quem tem menos, para que você possa fazer o outro feliz e se sentir feliz por fazer parte disso tudo. Não só no campo material, mas espalhar alegria, espalhar amor, espalhar vida, espalhar verdade, né? Junto às pessoas com quem você convive. E isso com certeza irá transformar você. Nesse momento, né, Márcia, o que vai acontecer? Né? Nesse momento você vai entrar em sintonia com o amor absoluto, com o fluxo venturoso do amor absoluto. E aí então você se sentirá pleno e em comunhão com tudo que existe no universo. E aí sim você estará também em sintonia com o verdadeiro profeta, que para nós é o guia e modelo para a felicidade pessoal e social, não aquele das religiões, mas da verdade, do caminho da vida, que é Jesus. Faça a sua parte, que tenha certeza que vai ser muito melhor para você. Gratidão e felicidade.